Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopedela Villanueva. Não é mistério para ninguém que a imprensa brasileira atualmente, seguindo inclusive as tendências de uma certa imprensa mundial, é uma fábrica de desinformação, de mentiras e de falsificação da realidade. Nós podemos observar isso pela forma como a nossa imprensa, em geral a grande mídia, aborda certas questões dentro de uma análise completamente seletiva. Uma delas, já comentei aqui, foi a cobertura que se deu na campanha norte-americana com relação a Donald Trump e Hillary Clinton. Ou seja, você vê uma tentativa de fantasiar em torno da candidata democrata e até mesmo lisonjear o Barack Hussein Obama como ele fosse grande coisa, quando na verdade esse sujeito foi um enorme de um criminoso. O que ele fez na Síria, o que ele fez na Líbia, basicamente, foi uma política que favoreceu ao genocídio de minorias étnicas ou de minorias religiosas, como os cristãos da Síria, que foram sujeitos às barbaridades do ISIS, que de alguma forma, junto com outros grupos radicais, foram armados pelos Estados Unidos. Então, quer dizer, você vê a imprensa ignorando a origem das práticas criminosas do ISIS e praticamente silenciando também a participação do presidente norte-americano, Barack Hussein Obama, com esse tipo de política. E ainda usando esse sujeito que recebeu um prêmio Nobel da Paz, sabe-se lá por quê. Por outro lado, nós podemos voltar ao Brasil e ver a abordagem como se faz no que diz respeito à invasão das escolas públicas, no caso do que está acontecendo hoje. Ou seja, estudantes, ou melhor, militantes travestidos de estudantes, porque esse pessoal não estuda mesmo, não lê livros, seguindo diretrizes partidárias do governo deposto, do governo petista deposto, estão obstruindo o funcionamento da educação pública, uma vez que os alunos simplesmente estão deixando de ter aulas, como também os próprios professores de trabalharem e seguirem seu próprio ofício. Em outras palavras, há meses esses cidadãos se apropriam indevidamente do espaço público e você, contribuinte, naturalmente, que está pagando por essa palhaçada, uma vez que a falta de aulas está gerando prejuízo para a população. Por outro lado, se um tipo de usurpação é considerada ocupação, por outro, quando alguns gatos pingados irrelevantes para a política brasileira, porque os intervencionistas, esse pessoal que pede intervenção militar, não tem nenhuma força política para isso. Apenas são pessoas muitas vezes revoltadas, sabe-se lá por quê, por alguma situação dos estados de coisas que está acontecendo, e acabam adquirindo um certo jargão de linguagem de revolta. Então, vejamos, esses gatos pingados que entram no Congresso Nacional para fazer um protesto e falando palavras de ordem, segundo a grande mídia, eles são invasores. Obviamente que, na minha opinião, ambos invadem certos recintos. Ou seja, esses comunistas invadem as escolas, obstruindo o acesso livre à educação, enquanto do outro lado nós vemos o quê? Um bando de pessoas desesperadas, dando gritos e palavras de ordem contra a corrupção. Mas se a gente analisar bem o grau de gravidade de um e de outro, nós percebemos que, se já houve até mesmo assassinato dentro de uma escola, como aconteceu no Paraná, e nós estamos vendo que essas escolas estão simplesmente deixadas à soberania dessas pessoas, ou seja, as pessoas podem fazer tudo dentro das escolas, podem se drogar, podem fazer suruba, podem fazer inclusive levar ao caos. Então nós percebemos que dentro dessas invasões, o que está acontecendo nas escolas brasileiras é muito mais grave. Porque esses gatos pingados que invadiram o Congresso Nacional são completamente inofensivos. Eles não têm nada que esteja por trás deles que seja identificável, a não ser que nós descobramos outras coisas. Mas até o dado momento, nós vemos assim uma medida completamente isolada, desesperada, de pessoas tolas. E eu digo por que elas são tolas. Porque se elas quisessem realmente fazer uma ação que tivesse algum tipo de impacto psicológico, elas fariam de uma forma muito mais articulada e de uma forma muito mais elaborada. Como, por exemplo, o fato de que, longe de eles serem escutados, eles são ridicularizados. Eles mesmos não sabem nem o que defender ali. E quando nós observamos esse apelo da chamada intervenção militar, nós percebemos que ele é tão irreal,
justamente porque ele não tem força política alguma. Não tem nenhum grupo, de fato, que tenha uma proeminência nacional que possa defender a intervenção militar. Nem mesmo militares querem esse ofício. Nem querem esse arranca-rabo. Mas, por outro lado, os grupos que estão por trás da invasão das escolas, estes sim são perigosos. Estes sim têm toda uma grande mídia apoiando as suas ações e suas práticas criminosas. E o que nós podemos refletir nesse tipo de coisas? Primeiro, a imprensa hoje em dia, você pode dizer que ela é como já falei aqui, ela é um instrumento ideológico de uma classe política. Ela é um instrumento ideológico de um grupo de jornalistas, um grupo de formadores de opinião inescrupulosos que não tem compromisso com a verdade, e sim com a defesa de uma bandeira de um grupo político. Esse é o primeiro item. Ou então de vários outros grupos aí, mas que estão alinhados com os elementos da esquerda. O segundo ponto é que quando nós percebemos o fato de que essas escolas estão sendo ocupadas até hoje e nenhuma autoridade pública toma a devida providência para que se resolvam esses conflitos, nós percebemos aqui uma crise de autoridade moral. Observe o caso daquela pivetinha mesmo, no sentido que a FEBEM poderia dar o nome de pivete, que fez um discurso na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, acusando os deputados pela prática de um crime dentro de um colégio, cuja situação foi criada pela própria militância invasora pela qual essa mulher participa. Ou seja, ela cria uma situação caótica dentro da educação, ou seja, não tem segurança, não tem nada, não tem ordem, e quando há um assassinato ainda a culpa é das autoridades, justamente porque essas pessoas causaram a desordem. E observem que essa crise de autoridade é tão grande que eu não vi nenhum deputado colocando essa mulher no seu devido lugar, dizendo: culpada é você, sua vagabunda, sua sem vergonha. Culpada é você. Você que está causando a desordem, não somos nós. Em outras palavras, nós vimos aí que a crise de autoridade no Brasil é uma coisa muito grave. A democracia ela não se impõe, ou pelo menos aquelas autoridades que deveriam representar o sistema democrático, não estão se impondo por covardia. E é por essas e outras que nós vemos esses grupos intervencionistas que, a despeito das falhas de retórica, das falhas de tática política, das falhas inclusive do ponto de vista ideológico, uma vez que eles não têm nenhum conhecimento apurado de política, eles de alguma forma refletem o clamor da carência de autoridade que o Brasil tem hoje. Nós não temos autoridades que de fato inspirem respeito, com exceção da Polícia Federal, do Exército e do juiz Sérgio Moro. Observe uma coisa interessante: a crise de autoridade. A autoridade está tão fraca neste país, ou seja, as autoridades democráticas elas estão tão, digamos, desacreditadas, que uma invasãozinha causada por meia dúzia de gatos pingados desesperados faz um Valdir Maranhão ficar totalmente assustado, aterrorizado. Imagina se realmente o exército interviesse e desse uns tapas na cara dele, ia se cagar nas calças. Mas isso, em compensação, é muito grave, porque quando há uma carência de autoridade, alguém vai tentar usurpá-la. E com certeza nós podemos ver que, felizmente, por um lado, talvez as esquerdas não tenham mais essa força de usurpação, uma vez que eles foram destronados e estão desmoralizados. Contudo, nós percebemos que do outro lado, daquelas pessoas que de fato poderiam colocar a ordem nesse país, não estão colocando. Estão com medo de meia dúzia de estudantes maconheiros que estão invadindo uma sala de aula, que estão invadindo uma escola. Onde é que está a autoridade aí? A democracia precisa de autoridade. A democracia precisa de autoridade justamente para que se faça respeitar a lei e a Constituição. Isso é uma questão eminentemente lógica. E, no entanto, você vê o casamento da opinião pública, que na verdade não é pública, mas sim publicada, ou seja, a opinião da imprensa, tentando remodelar e falsificar a realidade e também fazendo ativismo político e ativismo ideológico, naturalmente, para tentar insuflar uma revolta, insuflar uma rebelião, como também insuflar o caos. Obviamente que esse caos não vai ser generalizado, mas pelo menos na educação brasileira eles já geraram o caos. E nós estamos vendo aí, impassíveis,
o fato de que essas ocupações, que na verdade são invasões, elas deveriam ter uma atenção um pouco mais privilegiada do Ministério Público e dos magistrados e da própria polícia. O que está se revelando é que determinados grupos políticos acham que, em nome da democracia, eles podem usurpar a legalidade, podem usurpar a liberdade das pessoas, como também usurpar o funcionamento das instituições, em nome de uma bandeira política. E isso não tem que ser admitido. Então, qual é a autoridade que vai se impor contra esses vândalozinhos mirins, que são chamados de estudantes, que são apoiados por toda uma estrutura midiática? E eu pergunto, cadê a autoridade? Quem é que vai se impor contra eles? Quem é que terá coragem? Quem é que terá culhões e terá inteligência, uma vez que você não está brigando com medo dos estudantes, mas com uma estrutura? Quem será o cara que terá bagos nos culhões para botar esse pessoal em ordem? Não temos. E a imprensa vai mentir, vai desinformar, vai enganar. E eu acredito que nós tenhamos que pensar em formas judiciais para colocar jornalistas desse naipe na cadeia. Porque eu penso que jornalista que mente, que desinforma, tem que ser humilhado em praça pública. Tem que ser desmoralizado como mentiroso que ele é. E nós temos que estabelecer táticas políticas inteligentes para que nós façamos que essas pessoas nos respeitem. O erro do pessoal que invade o Congresso Nacional é que eles não têm tática política e eles não têm muita inteligência. Por quê? Já existe toda uma estrutura ideológica que vai neutralizá-los de alguma forma e rotulá-los de defensores da ditadura militar, de destruições da democracia, blá 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 e etc. O que eles deviam fazer é tocar em pontos ou em focos que de fato dizem respeito e têm apelo sobre a população brasileira. Hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos vendo um bocado de pessoas ladras e corruptas, um bocado de bandidos indo para a cadeia. O que nós temos que fazer? Nós temos que defender a Operação Lava Jato, que talvez seja a nossa única saída, ou uma delas. E o que esse pessoal faz? Faz justamente o contrário. Faz um discurso que já está viciado e que já está contaminado, já foi enquadrado dentro da propaganda esquerdista, como uma forma de difamação. O que eu posso dizer de vocês intervencionistas que invadem o Congresso Nacional? Vocês são burros. É isso que tem que ser dito. Vocês podem ser até bem intencionados. O que diga-se de passagem, tenho lá minhas dúvidas, mas acho que vocês são muito burros. Neste ponto, a esquerda é muito mais esperta. Ela tem uma bandeira quando ela invade uma escola. Ela tem uma bandeira quando invade uma universidade. Uma bandeira muito específica e uma estratégia muito bem elaborada. Eu penso que a gente não precisa invadir o Congresso Nacional. Tem formas muito mais inteligentes do que isso, de protesto. Nós fizemos várias formas inteligentes de protesto quando nós colocamos milhões de pessoas nas ruas. Então não precisa de atos histéricos. Podemos fazer protestos contra deputados e senadores? Podemos. Que tal vocês chegarem no Congresso Nacional e falar: vamos colocar o senhor Renan Calheiros na cadeia? Isso é uma coisa muito mais objetiva do ponto de vista estratégico e político do que vocês, por exemplo, desejarem intervenção militar. Vocês fizeram basicamente aquilo que a esquerda queria que vocês fizessem, para criar um paralelo entre vocês invasores e os outros invasores que são muito piores do que vocês. Será que vocês não têm um pouco de inteligência, não? Que tal parar de fazer as coisas no desespero e façam alguma coisa inteligente? Fazer protestos dentro da defesa do paradigma da ordem, da democracia e da autoridade. E eu não vejo isso. Vejo apenas escândalos, vejo histeria, vejo gritaria de patriotas. Patriotas, para mim, patriotismo não é burrice. Patriotismo é um ato também de civismo e de inteligência. Então, quer dizer, eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. Só temos que lamentar o fato de que a carência de autoridade nesse país está minando de tal forma as instituições que nós estamos passando por um paradigma muito perigoso, justamente porque nós podemos ultrapassar fronteiras que podem naturalmente prejudicar o país.